Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Falando de Shaman King hoje nesse vídeo, e é claro que não podiam faltar Shaman e o King. Temos aqui, começando Ladies First, como sempre, eu sou um cavalheiro. Gabi Milani, tudo bem com a senhora? Tudo bem, por aí. Você tá toda maquiada, Gabi. Eu me preparei para esse vídeo. Certamente. Foi a única. Foi a Você única. tomou banho. Mas eu não preciso, né? Não me preparei porque eu não preciso. Você já veio pronto. A Nasci Gabi pronto. foi quem dirigiu essa nova dublagem de Shaman King. Caiu nas suas mãos a tarefa de lidar com essas feras aí, bicho. Vamos pelas idades aqui. Então, comecei pela Gabi, agora Thiago Longo. E aí, Fala, Thiago, Wendel. Beleza? Beleza, e você? Sousa? Olha, você faz o Manta, é isso? O Manta, quem diria? Depois de 20 anos... Do que você tá falando? Depois de 20 anos fazendo Manta de novo. Eu jamais imaginaria isso. A gente vai falar sobre isso. E também o Rodrigo Andreato, que é o próprio dito cujo, né, o protagonista da série. Como é que é o nome dele? Yo Asakura. É o que parece, mas você não deveria ficar se achando desse jeito. Yo Asakura. Aqui, pra tudo se dá um jeito. É o bordão. Por isso que é Sakura, né? Começou. Ai, Brasil. Começou. Esse vídeo promete. Bom, vamos lá. O Shaman King é um anime muito querido, né, que traz muita nostalgia, então a galera mais velha até pirou quando soube que iam relançar Shaman King e tal, e aí veio parar na Unidub, e aí a Gabi foi quem ia ser a responsável pela dublagem. E aí o nosso primeiro desafio logo de cara foi a questão das vozes. Vamos manter as vozes, mas passaram-se 20 anos, então a voz do Thiago, por exemplo, era bem mais leve. Ah, tudo bem, é uma reação natural. Então isso foi um debate interno, um debate com a Netflix. A gente realmente ficou até os 45 do segundo tempo sem ter certeza exatamente do que a gente ia fazer, porque havia dois medos. Um era de repente, a voz ficar ridícula, não ficar legal, realmente, né, ficar um esforço muito grande e perder a naturalidade. E a outra era desagradar os fãs. Às vezes nós, dubladores mesmo, ficamos às vezes chateados, né? Quando, puxa, mas eu conseguiria, deviam ter tentado, né? Existe esse drama do nosso mercado, tanto por parte dos diretores quanto por parte dos dubladores. É sempre uma linha tênue de como lidar com isso e de como cada um reage. Thiago, eu acho que no seu caso, você foi o que mudou mais a voz, né? Sua voz Sim. Criou um grave que antes não havia. Como é que foi quando você chegou lá para dublar o Manta? Então, na verdade, quando a gente gravou, né, como dá para ver, eu sou muito mais novo que o Rodrigo, e muito mais novo do que o Fabinho, do que o Wagner, mas é muito Aqui, mais a Gabi. novo. Do que a Gabi, a gente tá ali, ó, quase. Então, quando a gente gravou, todos eles já tinham uma voz um pouco mais pesada, né, e tal, por questão da idade, eles eram um pouco mais velhos que eu. Então, quando eu fiz o Manta na época lá, eu era o caçulinha, entendeu? Então, cabia. Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 33. Então, e na época eu tava 13, com 14. Tava com 13 para 14, exato. E aí, óbvio, eu sempre tive o maior carinho, eu acho que foi um dos personagens de maior repercussão que eu fiz em todos os eventos que eu sempre fui, todo mundo pedia para fazer, e aí você vai percebendo que você não faz igual, né? Que não é igual. E eu não fazia há muito tempo. E eu fui gravar um filme da Netflix, inclusive, com a Gabi, ela falou assim, você não sabe, chegou Shaman King aqui. Eu falei, nunca vou esquecer a reação do Thiago. Falei, sério? Ele fez Ela assim, falou. eu vou fazer o Manta, né? Mas aí, eu falei pra ela logo depois, eu falei, Gabi, eu falei isso pra você, mas eu sei que a minha voz não é igual, eu sei que não tá igual, né? Tem outros personagens que eu gravei na época que eu sei que eu conseguiria fazer mais próximo, mas eu já deixava o Manta agudo na época, entendeu? Porque ele tem uma voz bem aguda. Eu falei, eu não sei se eu conseguiria fazer, mas não custa tentar.
vamos fazer um teste. A gente faz um teste, sem compromisso, sem nada. Se você achar que ficou ridículo, se eu achar que ficou ridículo, eu vou te falar. Eu não vou deixar, entendeu? Falei, e se a gente achar que você não falou? E se a gente achou? E se a gente achou que ficou? Tadinho. Então, né? Opinião. E aí a gente fez o teste e mandou o teste, e aí, no fim, deu tudo certo. A gente combinou de marcar no máximo 1h30, 2 horas por dia, porque senão eu não ia conseguir segurar por muito tempo a voz e tal. A gente fez um processo com muito cuidado. E mesmo assim, a gente às vezes tinha que refazer algumas falas, porque ele perdia o tipo muito fácil, né? Sim. Porque eu acho que o Ti, comparado ao Rô, ao Fabinho, ao Wagner, ele foi o que ficou com a voz mais pesada, né, depois de adulto. Então, acho que ele foi o que teve a maior dificuldade de fato, assim, para fazer o negócio acontecer. Ele sofreu um pouquinho, tadinho. Porque tem isso, né? A voz, ela envelhece, mas, por exemplo, eu não tenho muito grave. Então, é óbvio que a minha voz é mais... Se você parar para ouvir, comparar, ela é mais velha, mas ela não ficou mais grave, né? E no seu caso, acho que o grave é que é o grande diferencial do, sei lá, do Wagner, do Rodrigo, de mim mesmo, enfim, de outros que... E aí começou a rolar uma preocupação minha de, tipo, como fazer ele infantil sem ele mais novo, sem deixar ele infantil. Sem deixar infantiloide, né? Exatamente, sem ficar caricato essa questão de, tipo, puta, pesou ali para deixar ele mais novo, entendeu? Então entrou uma questão aí, lógico, da Gabi ajudando, né, da gente chegar nesse ponto de onde chegar com a voz e com a interpretação para que passasse essa ideia. E o que eu acho que é mais importante, como você começou falando de nostalgia, que trouxesse isso para os fãs de Shaman King, né? Que o cara olhasse lá e falasse assim, a voz não tá igual, mas tá me lembrando. Mas não tá é a me mesma lembrando. série pro cara, né? Exato. Mas você sabe que eu tive um termômetro quando o Thiago fez o teste, porque o João, que era o nosso técnico, ele era muito fã do anime. Pode crer. E aí, quando o Thiago gravou o teste e quando o Rô gravou o trailer, eu olhava pro João pra ver como é que ele tava, porque ele pirou quando ele viu que a gente ia gravar. E aí, quando o Thiago fez a voz do Manta no teste, ele fez assim, ó, o Manta! E aí eu falei, acho que tem que ser o Thiago mesmo. Isso é legal mesmo. É exato, é perfeito, né? Você ter alguém que curte do lado para saber. Exatamente, ele foi um termômetro essencial, assim, nesse processo. E Rô! Você viu, né? Foi chamado de Rô. Errou! Errou! Rodrigo Andreato, e vem cá, já que a gente falou, o Thiago entregou ali o auge dos seus 33 anos, a idade de Cristo. Foi 33, né? 33, isso. Você tá com quanto, Rodrigo? Eu tô com 39 agora. Mentira! 39. Então, o Shaman King, você tinha 19 também, era... Foi por ali, né? Deve ter estreado por volta de 2001, a gente deve ter gravado um pouquinho antes, mas eu me lembro bem da fase da época, né? Entre 18 e 19 ali. Não se preocupe, Manta, nós vamos dar um jeito. Para mim, acho que os desafios foram outros, né? Como você falou a respeito da voz, o timbre da minha voz não mudou muito, né? Assim como a tua também, dá para perceber a maturidade, mas não mudou muito. E aí, eu não me lembro se para esse a gente chegou a fazer teste válido ou não. A gente fez teste só para ver como é que estava a voz. Mas enfim, eu já tinha feito outros foi direto testes. Foi direto? A gente achou testes que conseguiria. Então, e eu tinha recebido um monte de mensagens antes, já de fãs e de gente que curtia a série, não perguntando a respeito, porque acho que eles nem sabiam se ia dublar de novo ou se eram os mesmos, a mesma dublagem antiga, né? Poxa, vai lançar Shaman King de novo, que legal e tal, não sei o quê. E alguns perguntaram, e eu disse, olha, não sei, e eu não sabia mesmo, foi antes da gente receber o contato, né, para gravar. E aí eu pensei, poxa, que legal, né? Vai ter de novo. E aí, na sequência, a Unidub ligou para dizer que sim, eles iriam fazer e que iam manter o elenco. Legal. Por quê? Porque a gente já teve ocasiões também de produtos que a gente fez o teste e não foi aprovado. Nesse mesmo, dessa mesma maneira. E tudo bem, imagina. No One Piece aconteceu isso. Exatamente. Todo mundo fez o teste e ninguém pegou. Ninguém pegou? Eu acho eu sabia que só de mim eu só. peguei. Eu acho que só eu peguei. Mas
Marmelada. E tem que ser muito sem vaidade, né? E o que eu ia dizer era justamente isso. Se por acaso não fosse, né, se não rolasse, e que tivesse outra parte do elenco que fosse aprovada e a minha não, enfim, realmente não levo isso para o lado pessoal de jeito nenhum, só que tem casos e casos, né, cliente, estúdio e um monte de coisas. Mas enfim, aí rolou, e aí o desafio era lembrar aproximadamente de como aquilo tinha sido feito, porque beleza, eu sei que não envelheceu muito, mas como era? Eu até, depois que eu já tinha sido escalado, eu conversei com a Gabi antes e falei, escuta, como é que tá? Tá muito, muito mais jovem, a gente tem vídeos na internet e tal, e a gente buscou, ela me mandou alguns, eu procurei outros também, e aí eu vi que não, que super rolava, dava para fazer. E aí a minha preocupação, né? O jeito de fazer 20 anos atrás era diferente. O que é que foi? Você ficou com medo da minha espada, seu fedelho? Não tenha medo, eu não o matarei. A gente envelhece a voz e a gente envelhece a interpretação também, né? Você cria outras cartas na manga, né? Tem mais elementos e referências para dar as inflexões, né? Exatamente. Por experiência de vida mesmo. Né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, para tentar, de alguma maneira, conseguir reproduzir algo muito mais parecido. Então, teve alguns casos, inclusive, que a gente estava gravando, e aí a gente gravava, e aí eu percebia que, ficou maduro demais, né? Gabi, posso fazer outra? E não era pela voz em si, era para, de repente, deixar um pouquinho, pela inflexão mais cantadinha, de repente, né? Quando a gente tem menos experiência, para deixar um pouquinho mais assim, porque achei que seria interessante para quem gosta da série ver de novo desse jeito. Não, entendo perfeitamente o que você está falando, porque isso aconteceu comigo, com o Goku, por exemplo. Pô, você dublar ele, sei lá, 10 anos depois, não sei quanto tempo demorou para eu dublar de novo Goku, e aí eu saquei, vendo algumas coisas antigas, que tinha isso, né? Uma coisa de, que é isso, Gohan? Para comigo, vamos lá, vem comigo. É uma coisa mais cantada, mas nem sei que palavra usar, que termo usar, mas eu não poderia chegar... eu não poderia chegar e fazer, que é isso, Gohan? Vamos lá, virar outro personagem, né? Sim. Ele é meu filho. O quê? Sim. E às vezes até me incomoda um pouco, mas eu sei que é o certo, que é o caminho certo, que aquela é a personalidade que foi criada para o personagem e que funcionou, na verdade, né? Se as pessoas gostavam do Shaman King, é porque super funcionou o que vocês faziam, e agora, em tese, é para estar melhor ainda, né? Em todos os aspectos. E essas pessoas envelheceram também, né? As pessoas que curtiram muito o Shaman King da nossa faixa etária para menor, né? Elas também envelheceram. E as mensagens que eu recebia não eram de crianças, era de gente que tinha assistido a série e gostava, e também envelheceram 20 anos. Então tem tudo isso, né? Eles estão buscando aquilo lá. E é muito impressionante como eles, o fã, né, de anime se envolve e como ele interage, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem as redes sociais, porque quando a gente começou a gravar, quando a gente gravou, por exemplo, né, não tinha nada disso. Então, sim, eu também recebi um monte de mensagem, né, das pessoas falando, você vai fazer o Manta? E aí alguns já, você acha que você consegue fazer o Manta? E eu falei, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou fazer, enfim, e não sabia mesmo. E continuei recebendo mesmo depois da gente gravar o trailer, que daí lançou o trailer, e é engraçado, porque depois eu assisti alguns episódios, eu assisti o trailer, e no trailer, que foi aquele primeiro momento, aquele primeiro contato, eu ainda não, óbvio que foi o primeiro contato, ainda não tinha chegado naquele ponto, no ponto legal do personagem. Não estava seguro o suficiente do que você está fazendo, né? Exatamente, porque eu lembro, Gabi, me corrija se eu estiver errado, mas a gente gravou o teste e gravou o trailer. Em cima do trailer. Foi isso mesmo. Foi isso. Foi. E aí a gente passou um tempão para gravar aquilo, porque eu tentava... Não, deixa eu assistir mais uma. E é um trecho em off, né? Aí eu gravava e falava assim, não, eu consigo fazer melhor, eu consigo deixar mais jovem. As almas errantes dos mortos, os espíritos que habitam as florestas, deuses e budas, aqueles que vagam entre esses seres e podem invocar a esse mundo poderes além da compreensão humana. Não, agora eu acho que ficou infantiloide, como você falou, demais. Então, você demora um tempo, né? E aí eu assisto o trailer, eu assisto o primeiro episódio, aí a partir do segundo episódio, eu falo, tô mais solto, agora tá mais legal, aí tá mais parecido. E eu recebi exatamente esse feedback dos fãs no Twitter. De, por exemplo, no começo eu achei que tava forçando, tava estranho, e depois, cara, eu embarquei naquilo, e pra mim é o Manta, e tá demais, obrigado pela nostalgia, por lembrar. Legal. Então,
assim, o objetivo alcançado, né? Isso é gostoso, né, cara? Porque é tipo isso que você falou. É um sofrimento, entre aspas, que a gente fica ali, cada um com seu personagem, ou quando vem alguma coisa grande e tal. Você fica num sofrimento interno para fazer algo legal, especialmente quando já há uma referência, ou quando já há uma expectativa que o público... Você fica com receio de não... Sei lá, um exemplo bobo. Quando ia surgir o Goku Black e as pessoas me falavam tanto e perguntavam tanto que eu comecei a ficar com medo. Eu falei, e se não gostarem do que eu fizer? A gente sofre um pouquinho com isso. E aí é super gostoso quando vem esse feedback positivo e bacana, né? Tira um peso assim dos ombros. Porque da primeira vez a gente não tem a responsabilidade, né, de fazer. A gente simplesmente faz e não sabe o sucesso que aquilo vai alcançar. E aí depois você já tem a referência e já fica mais... A responsabilidade aumenta. E você falou um lance legal um pouco para trás aí, Rodrigo, você falou que as pessoas já vinham falando com você e tal, e você nem sabia. Eu gosto sempre de ressaltar isso, que é assim, gente, a nossa vida. A gente realmente não sabe das coisas. Não sabe. E quando sabe, não pode falar. Então, não adianta perguntar, não adianta nada. Mas normalmente é isso, o dublador é o último a saber, né? Que ele vai fazer aquele projeto, né? Às vezes é uma surpresa. Ele só é marcado a escala quando vai fazer. Ah, pô, era isso? E ninguém me fala. Exato. Ô, Gabi, e você? Você dirige dublagem há quanto tempo? Olha, mais ou menos 2 anos e meio, mas na Unidub eu tô há 1 ano. Completei 1 ano agora em agosto. E, tipo, existe alguma diferença? Como é que é quando você recebe um projeto como esse, assim, que você sabe que é querido, que é importante? Desesperador! A responsabilidade é muito grande. Quando eu descobri a dimensão, porque eu sou mais ou menos da época, né? Mas eu era muito mais novinha, então eu não cheguei a assistir Shaman King. Você tá com 30 e quantos? 26, né? Cara, a Gabi tinha 6 anos. Tem noção? Eu era pequenininha, saca? Eu tava pensando em entrar pro Balão Mágico na época. Tava mesmo, Então, de fato. E aí, quando eu descobri, o meu primeiro choque foi, a gente normalmente recebe as produções, né, via e-mail e tal. E aí, quando eu abri o e-mail no estúdio, o João surtou. E aí eu falei, meu Deus, por que você tá surtando? Shaman King, não sei. Falei, calma, respira. Aí fui conversar com o Wendel, fui pesquisar. E aí eu falei, cara, é uma super responsa. E todo mundo na Unidub é fã de Shaman King. A produção inteira. Então eu me senti assim numa situação que eu falei, cara, eu não posso errar de jeito nenhum. E aí eu cheguei no Wendel e falei, cara, que responsa. E aí fui pesquisar e muitas pessoas me ajudaram nesse processo. Preciso falar da Camila, a tradutora, que é muito fã, né? E aí, conversando com a Nathalie, que ela é da produção da Unidub, a Camila, antes de saber, sem nem saber que iria pra Unidub, pediu pra traduzir, porque ela é muito fã. E aí eu comecei a sentir o peso da responsabilidade. Primeiro eu me assustei, mas depois eu falei, cara, isso é muito legal. E aí entrou no processo de vamos manter as vozes. Teve o processo com os meninos. A gente falou, manta. Nossa, Uma hora ele ia mandar. Pô, ainda bem que foi ele, não foi eu. Nossa! Não, gente. E aí eu senti uma responsabilidade muito grande, principalmente no processo de pesquisa, pra achar todas as vozes de 20 anos atrás, né? Porque foram muitas. E graças a Deus a gente conseguiu manter a maioria, assim, esmagadora. Mas eu passei, assim, algumas madrugadas pesquisando, conversei com outras pessoas, fui pesquisar sobre pronúncia, sobre a história, sobre os personagens. Eu dei uma pirada, assim, e tentei fazer direitinho. E é engraçado isso, né, Gabi? Porque às vezes a Gabi falava assim, eu ia falar alguma coisa, eu falava, como que se fala isso? Óbvio que o Iô, tipo, o bordão do Manta sempre foi o Ei, Iô! Que ele chamava, que é por causa de labial, era só Iô, né? Mas no original é Iokan, aí tem 2 batidas. Então, isso eu lembrava, porque todo evento eu tinha que fazer. Só que tem várias outras coisas, pronúncias dos nomes, que a gente não lembra mais. Então, por mais que seja uma série extremamente marcante na minha carreira, acredito que pro Rodrigo também e tal, a gente fez isso há muito tempo. E depois disso a gente fez várias outras coisas. Então é importante ter um lugar super especial lá para você, no seu coração, na sua carreira, só que você não lembra.
Então a gente não consegue nem muitas ajudar. pronúncias. A gente não consegue ajudar o diretor nessa situação. Então ele tem que fazer essa parte sim de pesquisa, porque quando a gente vai gravar alguma coisa, pega alguma outra série recente, né, de alguém, o dublador geralmente, não, a pronúncia disso é essa, né? Agora, nesse caso específico, eu tenho certeza que nem eu, nem o Vaguinho, nem o Rodrigo, enfim, Fabinho, ninguém lembrava de nada. Então, isso foi super importante que a Gabi fez de ir buscar e tal, porque senão ia um monte de coisa errada. E o louco é que, assim, eu dirigi vocês 3 já, crianças. Vocês crianças, a tua irmã... Eu dirigi a Gabi criança. O Thiago também. Eu também. O Thiago também. Que isso. O Thiago menos. Não, quando eu tô dirigindo há 10 anos, então é adolescente. Já era adolescente, 10 anos já, cara. Já, 10 anos. Caramba, e nunca me escalou. Olha que filha da mãe, como você tá trabalhando só com profissionais no momento, né? Como ele é ridículo. Tem 3 diretores aqui, ninguém me escala, gente. Você fez a coisa certa, porque quando eu escalei eu me arrependi, cara. Então... É que nem aquela história que ela fala, pô, não... Mentira. Você nunca mais lembrou de mim. Eu falei, não, pelo contrário, eu nunca mais esqueci. Eu lembro sim. Aquela gravação. Não, mas isso é engraçado. Logo quando eu comecei a dirigir, a gente, óbvio, tem uma certa insegurança e tem várias pessoas que você trabalhou muito quando você, no nosso caso, né, quando você era criança. E eu trabalhei muito com o Wendell na época da Alamo, né? Jonas Brothers. Feliz aniversário de amizade. Tudo que a gente fez com você. High School Musical, que eu fiz todos os filmes, alguma coisinha, nem que seja vozerio, mas era com você. Crepúsculo, que eu fiz algumas coisas também com você. Enfim, então, a primeira vez que eu fui dirigir, e tem algumas pessoas, né, que eu trabalhei muito, assim, quando eu era criança e tal, você fica com um certo, caramba. Sim, tipo, o olhar é diferente, né? Exato, mas aí depois flui e etc, mas Eu passei por isso também com o Wendell. Se eu não me engano... Eu ainda passo. Você, acho que no Hunter vs Hunter, fazia um personagem chamado Curapica. Curapica, que a gente teve que trocar o nome para Corapaica. O sol brilha no céu, o verde cresce no solo. A minha carne se levanta do lago e minha alma desce do céu. Exato. Engraçado. Hunter versus Hunter. Não, e é muito engraçado porque quem operava na época era o Douglas, que trabalha na Unidub. E aí a gente se encontra, eu já viro e falo... El bastardo de la cadena, la tribu curuta de los ojos rojos. Que era o que a gente ouvia, porque a gente recebia em espanhol, né? Então, el bastardo de la cadena, de la tribu curuta. E a gente se vê, a primeira coisa que um fala pro outro, e tem 20 anos isso aí também. Viagem, né? A gente falou de música, que falou do Balão Mágico, que a Gabi foi do Balão Mágico, não é isso? Fui da geração de 2002. Então já era o Balão Trágico. Mas, enfim, nós temos cantores aqui, Thiago. O Rodrigo Andreato, ele pediu muito, falou, pô, ainda você pode divulgar meu trabalho como cantor e tal, você com o seu Eu canal. achei que ele ia entrar... Eu já até sei o que ele vai falar. Eu achei que ele ia entrar com um violão. Eu tava esperando que tivesse um violão. Eu achei que não ia ter tempo para isso, acabei deixando o violão lá embaixo. Mas eu cantaria com o maior prazer, todas as músicas que vocês quiserem. Para quem não sabe, figurinha. Rodrigo Andreato, um expoente da MPB, que cantou muitas músicas, encantou multidões ao redor do Brasil, e entre elas com o seu sucesso famigerado, que é uma pérola do cancioneiro nacional, Trânsito Maldito. Sim, que é uma música contemporânea, né? Muito. Que não é minha. Na verdade, ela é atemporal. Exatamente. Atemporal. É verdade. É tipo evidências. Tipo evidências. Não, é mais. Em qualquer momento da vida... Eu acho que Trânsito Maldito é a evidências da dublagem. Não é? Gente, o Rodrigo, quando era criança, já dublava, né? Já fazia alguns trabalhos como ator e tal, mas também cantava, né? Era só música sertaneja, Rodrigo, ou não? Não, na realidade, eu comecei a dublar. A minha primeira profissão foi de cantor. Muito criança, eu me apresentava bastante em vários lugares, a gente buscava agências e tal, e aí conheci mamãe de Wendell,
né, em um dos lugares, e aí a família toda dublava. Era uma época em que se precisava muito de crianças, né, no mercado, porque eram as primeiras coisas que estavam sendo dubladas por crianças, e aí eu descobri isso e dali segui. Então, a primeira profissão foi de cantor. E eu cheguei a gravar um LP. Logo que eu comecei a dublar ali por volta de 94, em 92 ou 3, eu tinha gravado um LP. Aí o LP era, exato. Vocês sabem o que é um LP? E aí o LP era com 10 faixas, a maior parte delas era música sertaneja mesmo, influência de papai, né? Papai sempre gostou muito, e gostou muito de cantar também, papai. Não foi cantor, sabe o papai. Mas tinha o Trânsito Maldito, que fugia completamente, né? Que era um rock, mas foi aqui... É um rock. Eu achava mas que foi aqui mais. Mesmo. Não. Você não vai cantar, a gente vai ter que cantar, é isso? Vocês podem. Comece? Podem ficar à vontade. Gabi, eu posso fazer a base. Eu quero ver se vocês estão afiados. Vai. Faz a base aí, vamos ver se eu acerto. Não sei se eu vou acertar. Gabi? Trânsito Maldito. Eu não acredito. Que estou parado aqui. Onde? Nesse congestionamento. E já faz tanto tempo. E esse congestionamento. Na 23 de maio, eu quase desmaio. Agora, a melhor rima. É na Rua Vergueiro. Me dá desespero. Me dá desespero. É o Somebody Love. Caramba, sensacional. Muito bom. E depois de muito tempo eu descobri que essa música, quem compôs foi um rapaz chamado Walter Bispo, e ela foi gravada várias vezes, inclusive por ele mesmo. Olha. Hoje na internet você acaba achando e tal. Na internet você acha a faixa, mas a capa do disco só o Wendel vai colocar aqui no canal. Tem que colocar, a capa e a contracapa. Mas você sabe que tinha uma frase também que me incomodava muito na música. Desculpa, meu querido bispo, que é na Avenida da Paulista, Marginal? Eu perco tudo de vista. Tipo... Mas essa rima. Rima, mas... Não, mas aí é licença poética. Você canta um monte de músicas também que não fazem sentido. Aí. E outras, inclusive, que a gente canta errado. Mas essa daí ainda vai. Tem alguma... Analisando essa cadeira editada. Quero me livrar dessa situação precária. O pior é a Gabi, que eu acho que ela não deve saber a letra de nenhuma dessas músicas, porque eu acho que isso não é da época dela. Eu sei. Mas o Trânsito Maldito... Eu não acredito. Como a gente já falou... É atemporal. Se mantém, temporal. Gente... Não, o Trânsito Maldito é um clássico da dublagem. Ai, meu Deus, bom demais. A galera mandou umas perguntas aqui, que eu abri uma caixinha no Instagram, então vou passar para vocês aqui umas rapidinhas, para não deixar ninguém na mão, ninguém triste, afinal de contas estamos aqui com a nata da dublagem. Vamos lá. Pro Thiago, a gente já falou um pouco sobre isso, mas... Foi muito difícil para o Thiago Longo fazer o Manta? Acho que você pode dizer... vou dar a resposta não, mas vou me meter na pergunta. A dificuldade que você teve aos 13 anos e a dificuldade que você teve aos 33? A dificuldade que eu tive aos 13 anos é que eu era muito novo de dublagem. Foi um dos meus primeiros animes. Acho que eu tinha feito só o Ariel em Sakura e o Semi em Sailor Moon e depois fui fazer. E eram personagens menores. A gente gravava naquela época, não tinha ajuda de tecnologia, né? Nenhuma. Então, aquela batida de boca para mim era muito difícil de pegar, e se errasse tinha que voltar do começo e gravar de novo, porque não tem os ajustes que a gente tem hoje, e eu não tinha experiência, então a minha grande dificuldade na época era essa. Agora, a dificuldade foi exatamente encontrar, porque a voz, você consegue deixar a voz aguda e fazer a voz aguda. O difícil é você manter isso, né? Óbvio que no seu limite, né? Minha voz tem um limite, né? Do agudo. Sem se machucar. Isso sem machucar a voz, porque eu terminava de gravar e eu tinha que gravar outras coisas. E não deixar ele diferente. Eu queria que ele tivesse a alma do que foi naquela época, assim. Então, isso que o Rodrigo falou, de às vezes você fala assim, a gente tem um lance de interpretação que vai mudando também, né? Se você pegar o cinema de antigamente, assistir e tal, você vê que os atores vão mudando o jeito de fazer. E a gente também, nesse tempo todo, a gente foi aprimorando e fazendo de um jeito diferente. E, às vezes, tentar buscar aquilo que a gente fazia, né? Deixar um pouco mais cantadinho, deixar tudo um pouquinho mais gritado, deixar tudo... para que isso coloca lá na cabeça da pessoa que assistia e falava, meu Deus, é isso, é a mesma pessoa, é a mesma voz. E acho que a gente conseguiu chegar nisso pelo feedback que eu tive da galera.
Isso foi falado um pouco, mas o Rodrigo pode falar aqui. Vocês usaram a dublagem antiga como padrão ou como referência? Sim, super. Eu usei bastante, justamente para conseguir manter essa memória afetiva de quem já tinha assistido antes, E certamente. A Gabi, assim como a Unidub, a gente teve essa preocupação de manter as vozes, né, pelo menos o máximo que era possível. Que tinha personagens também que ninguém achava quem dublou. E aí você perguntava para algumas pessoas, ninguém sabia também quem foi, né? Então isso também aconteceu, mas na medida do possível nós Eu acho que a gente conseguiu manter 95% do elenco, assim. Legal. Foi difícil trazer as antigas vozes? Foi, porque teve que haver uma pesquisa e alguns não dublavam até há bastante tempo, né? Nem estavam tão assim no mercado, né? Teve alguns dubladores, foi difícil às vezes para produção, às vezes achar, para agendar. Aí, tipo, o cara não tem home studio porque não tá gravando, eu não gravo mais, então tem que vir ao estúdio, né? Enfim, teve um pouco essa logística. Eu não sei se vai ter essa pergunta, mas também teve essa questão da gente ter gravado isso em home studio, né? Hoje eu tenho 33 anos, eu sou casado e eu tô gravando aqui e a minha esposa tá na sala. E aí, de repente, você chegar e mandar um... Que negócio agudaço, não sei o que. Eu ficava pensando, meu Deus, o que ela deve estar pensando? Ela tinha ido embora já. Exato, a gente tá no estúdio, a gente faz isso e não sei o que, beleza, mas em vários momentos eu dava uns gritos de... quando o Manta tava super, né, nervoso, e você tem que fazer aquele negócio nervoso e alto e gritado, e eu ficava pensando, a Andressa deve pensar que eu sou louco, não sei. Não, e então, pra você é essa dificuldade, pra gente no estúdio é a preocupação de tipo, putz, abaixa o ganho aí do microfone, porque vai estourar. Aí, quando não estoura, digitaliza. Então, é um processo até um pouco mais demorado, assim, pra gravar. E você, Rodrigo, a tua filha, ela entende perfeitamente o seu trabalho? Com quantos anos que ela tá? Tá com 6. Já, agora já. Ela já gravou algumas coisinhas até. Dubladora. Ela ainda grava comigo porque ela não lê, né? Então tem que ficar. E ainda mais nessa época que a gente está gravando 99% em home studio, quando tem alguma coisinha para ela fazer e são papéis pequenos, até a dicção dela é bonitinha e tal, mas é uma criança, né? Dependendo da palavra, sai um pouquinho enrolado ali. Então ela já faz, ela entende, ela gosta muito das animações no geral, mais das animações que eu trabalho, então a gente assiste junto e ela canta muito, e aí ela já reconhece às vezes, obviamente ela reconhece, a Priscila, né, minha mulher, ela também reconhece, Priscila Franco, e ela às vezes sabe que aquela voz também fez o outro filme. Que bonitinho. É muito louco isso. Vamos aproveitar então a galera às vezes tá ouvindo a gente conversando, a gente super se conhece e a gente começa a conversar como se estivesse em casa, mas fala uns personagens seus aí, Rodrigo, que são marcantes, além do Yo... O nome dele é Yo Asakura. Ele se mudou para cá de Izumo sozinho, devido a razões familiares. Eu fiz o Yo Asakura, eu fiz Gary de Pokémon, eu fiz nessa linha dos animes, né? Kid Músculo, de Músculo Total, Alphonse Eric, do Fullmetal Alchemist. Como você é mau, Ed! E você, Thiago? Bom, na linha anime, já falei do Ariel, né, de Sakura, falei Semi de Pokémon, a gente falou do Kurapika, ou Kurapika, de Hunter vs Hunter, o Manta, que é o assunto hoje. Agora eu tô, assim, impressionado com o que eu acabei de gravar, que foi o Kakyoin, no Jojo. Agora, sabe o que é que me deixou mais assustado? É que o Stand conseguiu criar uma aparência igualzinha à minha. E tá todo mundo, cara, tá impressionante. Esse desenho é muito louco, né? Eles estão assim, pirando. E, enfim, rapidinho pra falar sobre isso, o Pedrinho falou assim, tem uma cena aqui super importante que o cara faz, que já virou meme no Japão, e que tem que ficar incrível. Que o personagem ficava falando, lero. Daí eu falei assim, tá bom, eu vou ficar... Vou ver, vou treinar e tal. E aí a gente foi lá, gravou, e também, tipo, final do dia, sabe? Minha voz é hoje, assim, que a gente tá no final do dia, eu fazia o lero, e aí travava. A gente gravou várias vezes, não deu certo. Falei, Pedrinho, eu vou gravar, eu vou te mandar isso, vai ficar bom. E aí a gente fez todo esse processo e, cara, virou meme. Tipo, todo mundo me marca. As pessoas no Twitter, do cara fazendo lero, com uma cereja na boca, assim, um negócio muito bizarro. Lero. E você, Gabi? Eu sou a Sky, da Patrulha Canina, sou a Devi, do Eu Nunca,
que eu acho que é um dos trabalhos recentes mais incríveis, assim, que eu já fiz. Oi, deuses. É a Devi Vishalkumar, a sua menina hindu favorita do Vale de São Fernando. Preciso falar do Mundo dos Centauros, que foi dirigido pelo Rodrigo, que é a minha primeira personagem caricata, assim, extremamente caricata, que é a Gazelda. Maluco. Ei, Lindaura! Sabe a bebê metafórica esquisita que você tava falando aí? Sim. Ela vazou! Também foi um processo... Eu ainda não entendi, porque o Rodrigo achou que eu poderia dar certo nisso. Mas deu. Fiz backyardigans. Se não falar de uma que você gravou comigo por muito tempo, eu vou ficar chateado, Climão. É porque tá fresco na memória. A gente gravou faz pouco tempo, Thiago. Você tá falando de... Peraí, calma. O nome tá aqui, ó. Calma, eu só não tô lembrando o nome da série. É a Emma. Pra te dar tempo. Star versus as Forças do Mal, também. Achei que curtisse viver perigosamente. O Rô também dirigiu uma parte. O Rô dirigiu, eu dirigi e se acabou com o Wagner, a série. Mas e o Fábio Azevedo também. A Gabi dá um show nesse Mundo dos Centauros, porque além de tudo a série é musical e eles cantam pra caramba, e a Gabi canta pra caramba também. Parabéns. Dou uma sofrida, mas de verdade, é uma série muito legal. E é um dos trabalhos, assim, que tenho muito carinho, porque é muito diferente de tudo que eu já fiz, né? Eu tô acostumada a fazer voz de criança. Trânsito Maldito com a voz do Mundo dos Centauros, Gabi? Não faz isso. Só uma frase. Eu acho que eu consigo. Como é que é? Eu acho que engraçado, quer ver? Ó? Manda. Trânsito maldito! Eu não acredito que estou parada aqui. Não faz sentido. Já faz muito tempo. Isso é transculante. A Gazelda, ela é muito maluca, cara. E eu, às vezes, termino a escala e falo, tô com gosto de sangue na garganta, cara. Porque ela é bem difícil mesmo de fazer. Puxado. Mas é muito legal. Eu imagino agora as crianças ali, o Enzo, a Helena, todo mundo falando, eu gritando de Bob Esponja aqui. Que coisa. Mas que momento, né? Acontece, a gente ouviu Bob Esponja cantando Trânsito Maldito. É pra entrar... Pros anais. Bob Esponja! Pros anais! Bob Esponja anunciou a valsa do meu casamento. Ainda mais o Bob Esponja, que até hoje não aprendeu a dirigir, né, cara? O trânsito é sempre maldito para ele. Última perguntinha aqui. Como escolhem se nomes serão traduzidos ou mantidos em japonês? Como Tokagero em vez de lagartixa? Tokagero. Esse eu aprendi e decorei. Na verdade, a gente tem uma lista que a gente segue, e quem me ajudou muito nesse processo foi a Ká, né, a tradutora, porque a gente fez muita coisa baseada no mangá, e a gente optou por deixar tudo em português. Por N questões, mas principalmente porque parece que lá atrás foi mantido, só que, parece que metade era em português, metade era em japonês, e aí a gente optou, e a gente tem uma lista que a gente tem que seguir, né, um glossário, e lá estava tudo em português, então também por isso ficou em português. Algumas decisões... É uma coisa... desculpa, eu ia até dizer isso, que para não parecer que você está defendendo porque é o estúdio, né? Muitas e muitas vezes nós não temos controle sobre isso. O estúdio não tem controle sobre isso. Simplesmente é definido pelo cliente. Alguns gostam que seja traduzido, alguns gostam que não. E não tem a ver com o fato de já ter tido uma referência, porque podia muito bem, de repente, ter sido traduzido lá atrás e agora decidirem que não, e a gente não poderia fazer nada. Né? Nós tivemos um caso, eu não vou lembrar exatamente a frase que foi, que nós gravamos em japonês e aí voltou para fazer em português. É verdade. Então, eu imagino que essa decisão tenha sido tomada pelo distribuidor também, né? Não foi o estúdio, não foi você que decidiu, né? Tanto que a gente já tinha gravado. Bom, gente, galera, vocês não sabem, são quase 11h20 da noite. Esses três trabalharam absolutamente o dia inteiro, foram extremamente generosos, carinhosos em reservar o finzinho da noite, que vocês podiam estar dormindo, podiam estar vendo futebol, enfim, o que fosse. Vendo Shaman King. Concederam aí A Gabi podia estar escalando. Né? Vocês três... E o meu chefe tá aqui, o meu chefe tá aqui. Vocês três podiam estar me escalando. Você gravou comigo semana passada, cara de pau.
Eu mesmo que escalei. Não vale. Enfim, muito obrigado mesmo aí, vocês três, por estarem aqui participando do canal, ajudando, colaborando com o conteúdo. Eu sei que a nossa vida, eu sei como é corrida a vida, como é puxada, então estou muito grato aqui por vocês três aí estarem dando essa força pro canal. Mas o pessoal, vai curtir muito. Legal. Eu que agradeço a paciência da gente ter conseguido, demorou bastante para a gente conseguir marcar aí, mas é isso mesmo, por conta do dia a dia. Mas obrigado, tamo junto para qualquer outra que aparecer aí que a gente puder bater papo. Não, e eu vou agradecer, tomara que tenha mais Shaman King. Né? E eu vou agradecer a Unidub em seu nome, né, por esse cuidado de ter chamado a gente, no meu caso específico, porque a gente não sabia como ia fazer, a confiança, né, quando eu falei, Gabi, vamos gravar e mostra, e se não ficar legal, não ficou legal, e tudo bem, não vai ter o menor problema, não tenho o menor problema com isso, vaidade com relação a isso, não tenho, entendeu? Então, tudo bem, mas aí, poxa, a gente gravou, vocês ouviram, mostraram para alguém, o cliente aprovou, então tudo isso demonstra o quanto vocês querem fazer direito e se preocupam com o público, né? Porque depois a Gabi ia receber reclamação no Instagram e no Twitter dela. Talvez o dublador que fizesse, que não teria nada a ver com essa história, talvez recebesse reclamação, não sei. Mas vocês, desde o começo desse processo, assim, super demonstraram que queriam manter, fizeram de tudo para manter. Então, assim, eu agradeço a todos, a produção, que não é fácil marcar horário com a galera, né, principalmente com os diretores de dublagem. Então, todo mundo... Mas isso é legal para as pessoas entenderem, né? Porque, foi difícil para a gente marcar aqui nós quatro, de conversar, né? Imagina fazer um episódio, é bem... E no começo, eu falei, quem que a gente chama para dublar? Eu falei, chama quem fez da outra vez. Beijo, obrigado. Ele tava pensando, ele pensou durante toda a entrevista. Ele tá pensando faz tempo. Esse papo aqui com esses três já merece o seu like aí. Deixa um like no vídeo que ajuda o canal. Compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de Shaman King ou que era daquela época. Ou quem não conhece, que você acha, você vai curtir isso aqui, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e, é claro, deixa nos comentários aí que outra série a gente podia falar. Quem que traz aqui de novo? Se a gente, de repente, faz um vídeo exclusivo fazendo um show cantando Trânsito Maldito com Sky, Bob Esponja e Cora Paica, de repente um show cantando Trânsito Maldito. Deixa aí nos comentários, valeu? Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Tchauzinho. Falou. Valeu.